E vou explicar um pouquinho para vocês o porquê desse tema e por que escolhemos Nanda também, que na verdade hoje somos anfitriãs, mas ela foi a nossa primeira experiência com live. Acho que foi no início, logo da quarentena, não foi, Nanda? Foi minha segunda live, na verdade. Eu adoro quando as pessoas me falam que é a primeira vez que estão fazendo, né? Porque estão experimentando alguma coisa pela primeira vez. Aí depois pega o gosto, perde o medo e começa a seguir. Que bom. Pois é, e aí a gente, na verdade, a gente convidou Nanda, o perfil dela é um perfil, quem conhece a gente já sabe que a gente sempre remarca algumas Eu frases de Nanda. tô me sentindo quase uma quatro de copas, porque eu É, tô falando tanta praticamente. coisa com vocês que É verdade. Assim, o perfil de Nanda é um perfil, não sei se é dessa forma que a gente pode chamar, mas pra gente é um perfil até motivacional mesmo. A gente traz muito, você traz muito essa proposta do dia a dia, né, de uma organização no dia a dia, você traz uma proposta de estilo de vida. E quando a gente fala de deadline, que é o nosso tema aqui, né? Na verdade, temos dois temas que a gente vai encontrar aqui o nosso eixo, né? Do processo criativo e do deadline. A gente pensa muito assim, tipo, o processo criativo, as pessoas tendem a sonhar, extrapolar barreiras, né? E com o deadline, a gente muitas vezes sente o tempo como vilão desse processo. E aí você com várias ferramentas e suas próprias experiências no dia a dia, que para quem não sabe, Nanda, ela vai se apresentar, tá? Mas assim, só pincelando, ela tem a Empreendivendo e tem outros trabalhos, então ela consegue se organizar e aí manter o seu processo criativo alinhado, né? Dentro de uma das etapas. Agora, com você, Nanda, se me deixar eu fico, ó. vamos lá. Legal. Eu sempre gosto de alinhar expectativas, né? Porque eu acho que para a gente gerenciar a frustração é só gerenciar a expectativa. Então, Sim. assim, o que eu vou trazer aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o tema, as ferramentas que eu uso para me ajudar. Então, é bem importante, eu sempre gosto de falar isso, que não existe fórmula mágica, né? Não existe uma receita de bolo em que você vai fazer e vai dar certo amanhã. Tudo é um processo de um passo de cada vez, é de experimentação, a gente tenta não dar certo, tenta de novo. E falando em criatividade, assim, eu vou me apresentando ao longo do tempo, mas eu tenho o perfil Empreendendo, que na verdade ele tem um pouco motivacional, sim. Eu uso o perfil para compartilhar minhas experiências com empreendedorismo, compartilhar minhas experiências com estilo de vida. Eu gosto de experimentar muito, então ao longo da minha vida eu fui experimentando várias coisas, vários trabalhos novos, trabalhos diferentes. Trabalhei em várias áreas diferentes, trabalhei em empresa grande, já tive minha empresa, e ao mesmo tempo no meu estilo de vida. Eu já fiz várias atividades, já fiz balé, fiz natação. Eu gosto de falar que eu fiz tanta coisa que até esgrima eu fiz. Eu acho que eu sou a única pessoa que fiz esgrima nessa vida, então eu gosto de experimentar para ver o que eu gosto e o que eu não gosto. E é nesses Sim. experimentos que eu vou descobrindo o que funciona e o que não funciona para mim. Então eu criei Empreendendo justamente para compartilhar esse tipo de coisa. E aí, quando a gente fala em criatividade, é, eu acho que muita gente acha que ou você nasce criativo ou não tem mais jeito. E eu discordo. Eu acho que criatividade é algo que todo mundo nasce com. Não existe uma criança que não seja criativa. Toda criança tem Verdade. criatividade. O que eu acho que acontece é que a gente vai crescendo, a gente vai matando a nossa criatividade aos poucos. Uhum. Fez esgrima, né? Então eu sou a mãe, eu e sua mãe, a sua, que eu conheço. Então, acho que a gente vai matando aos poucos a nossa criatividade. E existem exercícios para que a gente melhore e estimule a nossa criatividade. Então, acho que qualquer pessoa ela pode se tornar uma pessoa criativa. É a mesma coisa de Uhum. quem tem talento para alguma coisa. Quem tem mais sucesso? Quem tem talento ou quem tem determinação? Depende. Muitas vezes a pessoa nasce com talento e ela não desenvolve aquilo, e uma pessoa que tem determinação, ela desenvolve ao longo do tempo e consegue chegar mais longe. Criatividade é a mesma coisa. A gente pode desenvolver com algumas ferramentas. E aí, Nath, as meninas da Três de Copas, vocês usam muito criatividade para criar projeto, para criar paleta de cores, para criar post no feed. Eu uso muito minha criatividade no Empreendendo para criar os meus posts, para criar os meus textos. Mas, por outro lado, eu além do Empreendendo, eu trabalho numa empresa de eventos.
Então, se você pensar friamente o que a criatividade tem a ver com a empresa de investimentos, uma pessoa que trabalha numa empresa de investimentos, numa empresa que o foco financeiro, não precisa de criatividade. Aí é que a gente se engana. A maior parte dos meus problemas, 90% dos meus problemas, eu resolvo com criatividade. Então, a criatividade ela está presente no nosso dia mais do que a gente imagina. Quer seja para criar uma paleta de cores, para criar um projeto, ou simplesmente para uma solução de um problema. Então, a gente precisa muito da criatividade, tem sim algumas ferramentas. E aí a gente resolveu, a gente não, né? Nath resolveu esse tema, deadline versus criatividade, convidou para a live, eu aceitei a live, depois que eu descobri qual era o tema, eu falei, Nath, eu não faço ideia o que eu vou falar. Mas, ok? Voltou. É porque a internet, esse horário é dureza. Se cair, eu vou e volto, vou e volto. Tá. Sim, que eu tava falando de criatividade, não sei se era eu ou se era você que tava falando, mas enfim. Você. Que, inclusive, eu adoro o Einstein, eu sempre falo de frases dele. E Einstein, ele fala que criatividade é nossa inteligência se divertindo. Sim. E é a pura verdade. E eu acredito muito que, inclusive, uma das ferramentas para eu conseguir ser criativa é justamente eu tentar me divertir enquanto eu estou fazendo aquele trabalho. Então, quando eu vejo que eu estou muito presa justamente no deadline, quando eu estou muito presa a alguma coisa específica, quando eu não estou me divertindo no processo, eu não consigo ser criativa. Então, eu acho que você se divertir no seu trabalho, você se divertir no seu processo criativo ajuda muito a desenvolver a criatividade. Então, isso é um overview, assim, de criatividade. Aí, estava falando isso, que Nath me chamou para fazer essa associação de deadline com criatividade. Na hora que ela me falou, eu topei o convite, mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Aí eu falei, super assim, faz, ó, aí já tá falando várias coisas. Aí eu super falei o conectada. Seguinte, eu falei, Nath, é o seguinte, me dê o deadline, me diga quando é que eu vou ter que fazer a live e eu vou deixar meu processo criativo fluir. E é justamente isso. Então, eu vou só dar um apanhado geral sobre deadline, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é, se todo mundo, enfim, conhece. Mas deadline, até uma amiga minha falou isso comigo hoje. Por que vocês chamam de deadline? É prazo, a gente é brasileiro. E é verdade, deadline nada mais é do que prazo. Deadline é a palavra em inglês para prazo, que a gente está muito acostumado. Então, o que acontece fazendo uma associação, né, de prazo, vou tentar associar com uma coisa que todo mundo aqui passou na vida. Todo mundo aqui foi para a escola, né? E a escola é onde a gente tem o primeiro encontro com prazo, com deadline, que são nossas provas. Então, o que acontece? Quando a gente está ali estudando matemática, ciência, geografia, biologia, a gente sempre tem uma prova a cada trimestre, a cada semestre. A prova é o primeiro prazo que a gente tem que lidar na nossa vida. Primeiro prazo, não. Mas, assim, é um prazo que, às vezes, marca a gente, que a gente tem que lidar durante todo o nosso curso letivo aí. Então, a prova nada mais é do que um prazo para fazer com que a gente se estimule e que obrigue a gente a estudar. Então, muitas vezes, se a gente não tivesse esse prazo, se a gente não tivesse essa prova, a gente não ia estudar um assunto. Principalmente se fosse um assunto que a gente não tem muita afinidade. Que a gente não... Exatamente. Que a gente não gosta. Então, é um prazo. Aí, o que acontece? Vamos supor que a prova é daqui a um mês. Tem aluno que, a partir do momento que sabe qual é seu prazo, vai começar a estudar e vai passar o mês inteiro estudando. Sim. Tem aluno que só vai estudar, tipo Nath, né? Na véspera da prova. Que precisa... Quanto mais próximo do deadline, mais a criatividade flui, mais as ideias vêm. Ah, Fernanda, qual que é certo, qual que é errado? Não tem certo e errado, depende do perfil da pessoa. O meu perfil é o primeiro perfil, é aquele que a partir do momento em que o deadline é definido, eu começo a trabalhar para me organizar e vou desenvolvendo aos poucos até o deadline chegar. O perfil de Nath é o segundo perfil, é aquele perfil que quanto mais próximo do deadline, mais gás tem. Não tem certo e errado, eu acho que a gente entrega do mesmo jeito. O que pode acontecer é que talvez o meu perfil tenha um pouco menos de estresse. Não sei, aí só você com sua prática para dizer. Na verdade, é o que a gente sente muito, né? Quando eu falo a gente, eu falo eu, Isis e Ines, né? Como três de copas, tá? E como arquitetas. É o seguinte, no início, acho que até da profissão, né? A gente tem aquela sensação de tipo, criatividade para desenvolver um projeto, criatividade para poder encontrar uma ideia. E aos poucos a gente veio afinando mesmo esse processo e trazendo algumas ferramentas para que o processo criativo ele tenha barreiras, sabe, Nanda? Por exemplo, na minha fase de escola, eu sabia que a prova era no sábado, eu estudava na sexta-feira. E eu estudava, tipo assim, devorava na sexta-feira. Graças a Deus, nunca fui para uma recuperação, nunca perdi de ano. Para mim, funcionou. Deu certo.
Deu certo, mas num processo de evento como a gente tem hoje, né? A gente trabalha com evento, a gente trabalha com o efêmero, né? Então, óbvio, podem acontecer imprevistos, mas a gente ainda não está na pauta imprevistos. A gente está falando em deadline, em processo criativo como etapa. Por que como etapa? Se eu tiver, digamos que eu esteja responsável pela criação, né, pelo projeto daquele evento. Se eu deixar aquele processo criativo para a véspera do evento, eu e minha equipe, a gente não vai ter tempo de orçar, de fazer encomenda, a gente não vai ter tempo de testar, né, de fazer um material novo, enfim, aí eu não vou entrar muito na minúcia mesmo do evento em si, mas assim, eu sinto muita necessidade de ter o processo criativo aliado, no caso, ao tempo dessa execução. Porque o que Uhum. adianta a gente ter 1000 ideias, né? A gente, de fato, ter projetos excelentes, termos ideias maravilhosas, inclusive que saiam até do evento, ideias de empresa mesmo, e que essas ideias não consigam sair do papel. Por Se quê? concretizar. Porque faltou tempo hábil para poder elas saírem do papel. Vou dar Sim, um exemplo fora do evento, tá? tá. Digamos que eu e as meninas, né? A gente quisesse fazer uma ação de Natal, tá? Uma ação de Natal, ela não pode ser pensada em dezembro. Mesmo que não seja um evento, digamos que a gente queira fazer um brinde especial, ou então um evento, assim, né? Tipo uma mesa de Natal em algum local, enfim. Ou vender artigos de Natal, enfim. Se eu pensar nessa ação em dezembro, pode ser a ideia mais incrível e maravilhosa do Natal, de Salvador, Bahia, que vai chegar até Fernanda aí em Miami. Mas se ela não tiver tempo de sair do papel, o que adiantou? Eu vou estar com essa É. ideia para poder vender ela na véspera. As pessoas não vão É. ter tempo de comprar e nem eu vou ter tempo de vender, Por entendeu? isso que é importante, a gente vai chegar no deadline, é importante conciliar uma coisa com a outra. Vou falar sobre isso. Laís, ela está aqui falando o seguinte: às vezes o insight vem quando você menos espera e o processo Sim, flui naturalmente. Isso é muito verdade. Normalmente, meus insights, eles vêm quando eu menos espero. Claro que eu tenho alguns exercícios, algumas ferramentas, algumas coisas que eu já sei que ajudam meu processo criativo. Eu vou falar sobre isso. sim. Mas, por exemplo, quando eu vou tomar banho, é certo que um monte de ideia vai vir na minha cabeça. Por quê? Porque eu tô com Você a mente falou até do seu relaxada. bloquinho, né, Nanda? Eu De tenho. notas que você tem no banho. Essa é uma das ferramentas que me ajudam muito com a criatividade, é anotar. Eu tenho Uhum. bloco, eu tenho papel, eu tenho bloco de notas por tudo quanto é canto na minha casa. Por quê? Isso que o Laís falou, o insight ele vem quando você menos espera. Então, quando o insight vem, do mesmo jeito que ele vem rápido, ele vai rápido. Se você não anota ele, você perde. Então, eu tenho um bloco de notas até dentro do meu box, do meu chuveiro, porque a ideia flui, eu anoto ela para depois Sim. conseguir concretizar. E justamente, às vezes o processo criativo, às vezes eu foco, eu vou falar também mais na frente, mas às vezes eu foco no meu processo criativo. Eu determino meu deadline eu tô vendo duas de você aí. Eu E também tinha depois, visto, mas já mudei. é, eu determino meu deadline e depois eu trabalho meu foco para o meu processo criativo, para ninguém me interromper naquele momento, meu processo criativo vem. Mas fora isso, quando eu não estou nesse foco do processo criativo, as ideias vêm de qualquer forma. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou no banho, quando eu estou lavando prato, quando eu estou fazendo atividades em que eu não tenho que usar muito minha mente, minha cabeça, os Sim. insights, eles vêm. E aí, Rafaela falou o seguinte: há também o vício do estresse do último momento. Muitas pessoas acostumam mesmo com o corpo com essa adrenalina. Muito verdade. São alguns Uhum. perfis. Eu sou um perfil que eu não gosto muito de adrenalina nesse sentido. Então, eu não gosto de saber que meu prazo é amanhã e eu não fiz nada hoje. Tem gente que só se motiva assim. É normal, é o perfil. E não é Uhum. errado isso. Faz parte, sua adrenalina vem no seu corpo quando você sabe que seu prazo é amanhã e você precisa cumprir. Aí você vai virar à noite e vai entregar. Eu não consigo fazer isso, porque não é meu perfil. Mas a gente tem que respeitar nosso perfil, tem que conhecer mais, é isso aí. Não sei se você E quer. uma Pode coisa falar. legal, Nanda, eu vou citar aqui com você, mas a gente faz muito, eu e as meninas, a gente troca muito, né? Não sei se você usa dessas ferramentas, mas, por exemplo, é óbvio que no momento de viagem, no momento assim leve, a gente tem vários insights. A gente trabalha com projeto. Então eu vou jantar em um restaurante que o teto tem
uma iluminação diferente. Eu falo, nossa, isso daqui ia ficar massa em um evento X. Esse evento pode nem existir, eu posso nem ter a previsão dele, mas o que que eu faço? Eu fotografo, boto lá no meu bloco de notas ou boto lá numa pasta que a gente tem em comum, que é de referências. A gente usa muito o Pinterest, tá, gente? Acho que aqui muita gente já conhece, mas eu ainda me deparo com muitas pessoas que não conhecem essa ferramenta. Vou botar aqui o nome dele para vocês, que é um aplicativo e um site que a gente consegue dividir por pastas. Então, assim, é natural que num momento mais tranquilo você tenha uma inspiração. E isso é Exatamente. legal também, sabe? Não significa que você precisa, tipo, eu tenho que resolver, o meu processo criativo vai começar agora de 8 às 12 e eu vou ter que finalizar, interromper aqui para poder amanhã continuar de 4 às 6. Não é isso, eu acho que é tão natural. Eu acho que se aos poucos você for anotando, como você faz, Nanda, nos seus bloquinhos de notas pela casa, a gente faz nas nossas imagens de referência, porque a gente trabalha muito com o visual, né? Então a gente faz com nossas pastas de imagem de referência. Eu acho que é legal quando você vai criar algo, seja numa linha de um mercado financeiro, que é super interessante isso que você falou. Inclusive, acho que até quando eu coloquei isso para você, eu falei, Nanda, como é que você cria no Empreende Vendo, já que seu Foi. trabalho é tão diferente? E aí você falou, mas eu tenho que usar a criatividade no meu Isso. trabalho também, que é mercado E muita financeiro. gente esquece disso, que mesmo se não tivesse empreendendo, mesmo no mercado, na área administrativa, numa empresa um pouco, sei lá, que é mais quadrada, não precisa de tanto processo criativo no fim, a gente precisa de criatividade, porque não existe solução melhor para um problema do que a criatividade. As ideias É, vêm, então facilita. É, e isso que você falou do Pinterest é importante porque a gente pega, é, abre um pouco a cabeça, a gente vê ideias ali de algumas pessoas que já fizeram, isso dá muito insight pra gente. E você, quando você falou que você vai no restaurante, você tira a foto e você guarda essa foto, isso é super importante. Volta naquilo que Laís falou. A gente não controla a hora que o insight vai vir. Então, o que uhum, a gente pode controlar? O que a gente faz com aquele insight que veio? Então, é sim, tirar uma foto e guardar aquela foto. O que eu sempre sim. faço? A gente usa o Trello. O Trello é uma ferramenta que me ajuda muito. Por quê? A gente começou a usar, pessoal, inclusive por indicação de Nanda. E a gente utiliza bastante. Tem várias ferramentas de gestão de tarefas. O Eu vou Trello é a que eu anotar acho aqui. mais fácil. Tem o Asana também, tem várias. Basecamp, tem um monte. Interessante é você identificar aquela que mais funciona para você. Então, o que eu faço? Minhas ideias, elas chovem na minha cabeça. Então, uma vez que choveu, eu pego meu celular e anoto. E o Trello é legal porque eu posso usar no celular, posso usar no computador. Então, eu anoto a ideia. Não quer dizer que eu vou fazer. Eu vou deixando o brainstorming vir. E aí, o que eu Uhum, faço depois? Depois que eu defino o deadline, deixa eu só entrar aqui no deadline para vocês entenderem o que eu faço com essas ideias. Deixa eu só ver o que o Rafa falou. Sobre o processo criativo, eu recomendo A Guerra da Arte. Eu tenho ele aqui, ó. É muito bom esse livro que Rafa tá falando. Chama A Guerra da Arte, mas esse é em inglês. É muito bom também. eu Se vou, eu você conseguir. vou. É super legal para falar sobre criatividade. Eu e Lela, a gente está fazendo Ele mesmo. um grupo de leitura, né? E Ah, aí, Lela, grava aí. Depois você me passa esse nome para é ver se bem a gente legal. discute ele no nosso próximo livro. Agora É a super gente ainda está legal. lendo outro tema aí. Pronto. Aí então, o que eu faço, né? O deadline, para eu chegar nele, tem um passo antes, que é justamente anotar. Eu anoto tudo que eu preciso fazer para eu entender quais são as minhas atividades. Aí o segundo Sim. passo é justamente estabelecer o prazo de cada atividade. Quando eu estabeleço o prazo, eu consigo dar prioridades, que é o terceiro passo. Dificilmente eu vou conseguir priorizar uma coisa se eu não tenho um prazo para aquela coisa. Aí você me diz, Fernanda, mas prioridade não pode ser por ordem de importância? Mas como é que você define a importância de alguma coisa? Muitas vezes a importância está por trás do próprio prazo. Então vamos supor o Uhum. seguinte, só para dar um exemplo. O Nath me convidou para fazer essa live hoje, quarta-feira. E eu sei que eu tenho uma live no sábado também. Eu vou dar prioridade de pensar na minha live do sábado antes de finalizar a live da quarta? Eu não faço isso. Então, o que eu faço? Eu escrevo. Tem uma live quarta sobre criatividade. Uma live sábado sobre empreendedorismo e maternidade.
Qual é o meu prazo para de quarta? Quarta-feira. Qual é o meu prazo para de sábado? Sábado. Então eu estabeleço prioridade a partir daí. Então eu preciso finalizar de quarta, check. Quando der o check na de quarta, eu passo para de sábado. Então essa é uma dica que eu dou para a gente conseguir se organizar e aí estabelecer os deadlines e identificar as prioridades. Uma vez que você identificou as prioridades, você já sabe por onde começar. Então, eu digo isso para a deadline da semana, deadline do dia. A gente tem vários deadlines. Deadline pode ser de Sim. curto prazo, pode ser de longo prazo. Aí depende muito. Então, você pode se organizar dessa forma no seu dia, na sua semana, no seu ano. Então, vamos supor, 3 de Copas. Hoje, começou o dia, vai escrever todas as atividades que ela tem para fazer no dia. Depois desse Uhum. passo, ela vai estabelecer o deadline. Ah, o deadline é hoje. Beleza, se o deadline é hoje, você não vai conseguir ter uma prioridade. Cria um deadline menor, mais curto. Hoje, que horas? Daqui a 1 hora, daqui a 3 horas, daqui a 4 horas, e você quebra o seu deadline. Porque se você colocar tudo como deadline hoje, você não vai conseguir priorizar. Então, entenda o que é mais importante você entregar primeiro. Existe uma atividade que depende da outra. Se tiverem 2 atividades interligadas, automaticamente você tem que terminar a primeira para começar a segunda, que depende da primeira. Então, você vai organizando suas tarefas. Aí, uma vez que você já definiu suas tarefas, definiu seus prazos, organizou por prioridade, seu próximo passo é deixar fluir. Então, uma vez que você sabe que você tem um prazo para entregar aquela atividade, esqueça seu deadline. Essa é a maior relação entre a criatividade e o deadline, porque uma coisa pode matar a outra. Criatividade Exato. precisa, a criatividade precisa de liberdade para fluir. O deadline é um deadline, né? Ele pode matar, pode acabar matando a sua criatividade. E Se você assim, focar Nanda. demais, pode falar. Não, pode concluir. Se você focar demais no seu deadline, se você pensou, ai meu Deus, tenho que entregar tal coisa até meio-dia. Se você ficar com esse prazo na sua cabeça, você se Era cristaliza, isso. você fica com medo do prazo, você não consegue Isso. deixar fluir. Você foca no prazo e esquece de focar na criatividade. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Uma vez que estabeleceu o seu prazo, deixa ele lá quietinho. Vamos supor que até um prazo urgente. Vamos supor que surgiu um imprevisto, você só tem 1 hora para fazer. Não dá para fazer? Dá para ser criativo em 1 hora, sim. Mas definindo que eu tenho 1 hora. Então, nessa 1 hora, eu não vou deixar ninguém me interromper. Essa é uma das minhas ferramentas. Sim. Minhas que, assim, existe uma pesquisa de Harvard que eu vi esses dias. Harvard entrevistou... Eu adoro as pesquisas de Harvard, né? Porque eles descobrem 1 milhão de coisas. Eles entrevistaram 9.000 funcionários. E aí, desses funcionários, eles colocaram metade para trabalhar 1 hora, toda hora sendo interrompido, toda hora parando para escrever e-mail, toda hora parando para olhar no celular, e a outra metade passou 1 hora só produzindo focado. A gente já sabe qual é a resposta. Toda a equipe que passou 1 hora focado, não foi 1 hora não, mas foi um período de tempo X, focado, conseguiu produzir, ser muito mais criativo do que o grupo que toda hora ficou sendo interrompido. Então, uma das minhas maiores ferramentas para ajudar na minha criatividade é justamente o foco, a concentração. Se eu sei que eu tenho um deadline, que esse deadline vai acabar daqui a 1 hora, acabou, eu tenho 1 hora para fazer, eu esqueço aquele deadline. Agora, o que eu vou fazer? Focar naquilo que eu tenho para fazer. E eu não deixo ninguém me interromper. Eu desligo meu celular, coloco no modo silencioso. Eu não olho meu e-mail. Eu tenho 3 horas no meu dia onde eu olho meu e-mail. Isso foi algo que me ajudou muito. Por quê? E-mail chega a todo segundo. Se a cada Sim. segundo que seu e-mail chegar, você parar para olhar ele, você não faz mais nada. Você não consegue voltar ao seu foco. Então, eu olho meu e-mail 3 vezes por dia. Na hora que eu começo a trabalhar, assim que eu sento a bunda na cadeira, eu olho todos os meus e-mails. Na hora do almoço, antes ou depois do almoço, e no final do dia. Então, eu só olho essas 3 vezes. Se você me mandou um e-mail de manhã, logo depois que eu olhei na minha primeira leva, eu só vou responder de novo meio-dia. Isso me ajuda muito, porque entre esses horários, eu foco. Eu coloco minha música. Música é uma coisa que me ajuda muito a estimular a minha criatividade. Música Tem instrumental, sem letra. Pode falar. Essa questão do Quando e-mail eu aí, começo a Nanda. falar, eu não paro mais, viu? Vai me Ah, eu interrompendo que eu. também. Relaxem, isso daí estamos super alinhadas também. Me interrompa daqui também. É, essa dica aí do e-mail, hoje em dia eu faço com o WhatsApp. Porque o que acontece? A gente, assim, o arquiteto, de certa forma, o processo criativo dele é constante. Não é só naquele momento que a gente vai criar um evento ou que a gente vai criar uma solução para a ferramenta que vai prender ali no teto. Não é isso. O processo criativo dele é, inclusive,
montando essa equipe, se essa equipe se relaciona muito bem, criando esse contexto de trabalho. E quando você falou dessa questão do e-mail, teve um livro que eu li, inclusive agora na quarentena eu li novamente, que chama Produtividade para Quem Quer Tempo. Não sei se alguém aqui já Legal, não leu. conheço. Legal. Muito bom. Eu baixei ele. Uai, aqui. Eu baixei ele no Kindle. Depois eu vejo o nome do autor, mando aqui para vocês. Mas ele fala justamente isso. Ele falava assim, e isso eu adotei para mim. Da primeira vez eu não adotei. Na quarentena eu adotei, até porque a sensação que muitas pessoas tinham é que o fato de estarmos em casa, que a gente está disponível o tempo inteiro para poder responder uma mensagem, para poder solucionar um problema, e não é. Ines, a sócia da gente, né, no Três Copas, ela me ensinou muito isso na prática. Às vezes eu ligava para ela, Ines, você não sabe o que eu pensei. Aí ela, não sei, anote aí e não vou saber agora, porque eu tô focada em uma outra coisa aqui. Exatamente. Eu não vou lhe dar ouvido, a ideia pode ser muito boa e a gente não vai conseguir botar em prática. Aí você faz o quê? Anota. Aí daqui a uma hora você liga pra Eu ele. fazia, sabe o quê? Eu pegava, em vez de ser no telefone, eu pegava, abria no WhatsApp. Não precisa ler agora, tá? Escrevia tudo no WhatsApp pra ela. Quando ela podia, ela me mandava aquele belo áudio de 1 minuto, respondendo tudo que eu gostaria de ouvir naquela ligação que, sem dúvidas, ela não teria me dado atenção suficiente Com certeza. naquele momento. O Lai tá perguntando. O nome do livro é Produtividade para Quem Quer Tempo, Lai. Eu vou ver o autor e passo para vocês, tá bom? Colocando o story. Oh, Adoro Três obrigada, de Ju. Copas. As meninas são super criativas e práticas. Ju vai ser uma. Vou dar spoiler aqui. Ju vai ser uma das minhas convidadas do Empreender Vivendo Convida Mães, o mês de maio inteiro. Ju é uma mãe de 2, empreendedora. É uma das nossas convidadas. Que bom que você está aqui, Juju. Repete o nome do livro. Acho que é o seu, Nath. Eu tô anotando aqui, eu botei aqui na conversa, né? Você não Produtividade pode dar para o quem pi. quer tempo. Eu acho que eu não posso fixar mais de uma coisa. Isso que você estava falando é super importante, Nath. Eu citei o e-mail, porque e-mail é algo que no meu trabalho lá no mercado Sim, financeiro vem muito para mim. Mas celular também, porque normalmente eu já trabalho com meu celular longe de mim. Eu falei aqui numa live, eu sempre gosto de falar isso, que para a gente criar um hábito, é importante que a gente facilite esse hábito em 30 segundos. E para a gente sim, eliminar um hábito, é importante que a gente dificulte ele em 30 segundos. sim. Então, esse hábito do celular, por isso que eu coloco ele longe de mim. Porque se eu quero tirar o hábito de trabalhar com o celular do meu lado, por quê? Se eu estou Uhum. trabalhando aqui, o celular está do meu lado, se ele apitou, por mais que eu esteja aqui focada, ele já vai tirar meu foco. Eu já vou ficar, no mínimo, curiosa para saber o que foi. Então, o que eu faço? Para eu eliminar esse hábito, eu dificulto ele em 30 segundos. Eu coloco ele 30 segundos mais longe de mim. Então, eu deixo meu celular na sala. Se ele tocar, eu vou escutar. Eu deixo ele para tocar, né? Porque se for uma Isso ligação urgente, eu tenho que facilita, atender. isso facilita muito, Nanda, essa questão de tempo, até porque assim, o celular hoje é uma ferramenta que ajuda. O celular que eu falo, né? Redes sociais, tecnologia, WhatsApp, enfim, ajuda demais a gente. Mas eu acho que agora, nesse período, inclusive, que estamos vivendo, as pessoas conseguem ver como essa tecnologia ela pode ser ao nosso favor e não contra. Sim. Uma vez você deu uma dica aí no Empreendendo do Pomodoro, né? O método Ah, Pomodoro. sim. Eu até anotei ele para falar sobre ele aqui. Eu Pode falar. também. Eu, inclusive, acho, por exemplo, eu não utilizo o Pomodoro. Rapidinho. Johnny. Mo, pegue o Johnny aqui, por favor. De novo, Johnny. Abriu a porta. Dessa vez eu deixei ele bem longe de mim. Enfim. O método Pomodoro, na verdade, ele é um método, gente, para quem não conhece, que a gente faz 30 segundos de atividade, seja ela qual for, e para 5 minutos. 30 segundos não, 30 minutos, obrigada. E para 5 minutos, certo? Eu não utilizo o Pomodoro para processo criativo. Eu considero que eu e as meninas, graças a Deus, a gente tem a criatividade de uma forma muito natural. Mas não significa que por a gente ter esse processo criativo natural, que tem dias que a gente fala, empaquei, não consigo sair daqui. Então, assim, eu acho que o Pomodoro, ele é um método que, para quem precisa trabalhar e dar esse limite para a criatividade, é interessante, porque aí você fala assim, olha,
eu preciso respirar para criar um pouco mais. Pois é, John me atrapalhando de novo minha concentração. Já tá do lado de fora novamente. O É, a Pomodoro, gente ele às é vezes precisa. até mais uma ferramenta de foco do que de criatividade. É uma ferramenta para ajudar na Exato, concentração, né? Aí, ó, o método exatamente. Pomodoro me ajudou a escrever minha última monografia. Ajuda demais, porque você dá um tempo para o seu cérebro descansar. E Aham. aí eu trouxe algumas ferramentas para ajudar no foco e na concentração. O Pomodoro era uma delas. Porque a criatividade, você pode tentar desenrolando com algumas coisas. Eu até trouxe algumas coisas que para mim funcionam muito. De criatividade, eu vou falar de criatividade depois de foco. Que me Sim. ajuda muito em criatividade é diário, que eu falei, conversei com você ontem, escrever um Uhum. diário. Por exemplo, eu tenho aqui até. Sim. Eu tenho um diário, é um diário mesmo, um diário onde é porque esse diário ele é todo subdividido. O que é que você Uhum. fez, seus progressos. Mas o fato de você escrever um diário diariamente é um Uhum. brainstorming mesmo. Ah, o que é que eu vou escrever? Escrever o que tiver na sua cabeça, vai escrever seus sentimentos, escrever o que você está pensando. Isso te ajuda a deixar sua criatividade fluir e, ao mesmo tempo, organizar suas ideias. Então, essa é Uhum. uma ferramenta muito boa para estimular a criatividade. Isa está falando Massa. aqui, música me ajuda muito nos dois, criatividade e foco me ajuda demais nos dois também. Eu gosto de Engraçado. Pra música mim, instrumental, não funciona? você falou da música, pra mim não funciona. Na verdade, até uma vez eu já comecei até isso com você, não foi, Nanda? Tipo, eu sou Não me assim, lembro. eu tô aqui criando, e aí, se eu tô ouvindo uma música, e entra uma música sensacional, uma música que eu adoro, uma música de Milton Nascimento, e toda vez que eu ouço, ela me tira o foco. Porque aí eu quero ler aquela letra. Mas eu não consigo Eu fazer já, nada eu com já música com viajo. letra. Eu não consigo focar. Ah, Se a então música essa tiver pode ser uma letra, ideia. pra mim não funciona. Por quê? Se a música tem letra, eu tô concentrada na letra da música. Se a música é instrumental, ela vai Sim, entrar no meu cérebro ali, ela vai estimular muito. Existem sim, músicas boa. que Existem tipos de músicas que elevam sua vibração, que elas estimulam o cérebro. Eu tenho uma playlist no Spotify, não é minha, não, é uma playlist que eu sigo, que é só de músicas para estimular o seu cérebro. Isa Então, está falando, música. você precisa ouvir música instrumental, Nath. Com certeza. Exato. Porque quando eu tô trabalhando, que eu ligo qualquer música, não é sério, é assim, principalmente falando de criatividade, né? Criatividade tem o ônus e o bônus. Às vezes uma mente muito criativa faz com que você saia daquele foco dali tão rápido, que é um estalar de dedos. E não quer Então, dizer que música é bom para todo mundo, é muito bom para mim, é o que mais me estimula no processo, ó, mas pode ser que não seja bom para você. Rafaela acabou de falar aqui, ó. Eu canto, faço coreografia e trabalho, tipo Britney. Tipo, ela é designer, ela mexe com uma criatividade de uma forma muito rápida. É perfil e não existe o certo ou o errado. Existe Nanda que Exatamente. gosta da música instrumental, existe Lela Exatamente. que ela gosta de criar coreografias enquanto ela tá ali O criando. Então, importante é você se conhecer e saber o que é que funciona para você. Isso é o mais importante de tudo. Para sim, mim, música perfeito. instrumental funciona, música com letra não funciona. Tem um cara que trabalha do meu lado que ele só escuta música com letra e música alta do tipo que eu odeio. Mas para ele funciona muito. Então é cada um encontrando aquilo que funciona para você. É, Esse é o mais exato. importante. E assim, Aí, e ah, falando disso, de que encontra assim, né, cada um encontrar aí o seu eixo, uma coisa que é super importante quando a gente fala do deadline, que eu poderia ter botado aqui de fato prazo, o deadline, ou o tempo, ou o prazo, normalmente eles costumam ser vistos como vilões, né? E assim, tipo, ai, meu tempo vai acabar. Vício, o meu prazo é hoje. Normalmente as pessoas colocam isso de uma forma muito negativa, quando na verdade as pessoas precisam entender, e talvez principalmente por isso que a gente quis trazer esse diálogo aqui, o que que acontece? Quanto mais eu tenho prazos estabelecidos, eu tenho etapas muito bem estabelecidas, as outras elas conseguem ser desenvolvidas com tranquilidade e dentro exatamente. de um todo, porque não adianta a gente pensar só no processo criativo. A gente tem que ter a mão na massa. Então, o prazo ele tem que deixar de ser o vilão, né? Exatamente, isso que você falou é super importante. Eu acho que um dos fatos em que o deadline mais atrapalha a criatividade é quando a gente se apega ao deadline. Quando a gente se apega demais ao prazo que a gente tem e aquilo vira uma pressão pra gente. Cabeça Exato. nenhuma consegue ser criativa se você tá com uma pressão ali atrás de você. Tenho que entregar, tenho que entregar. Então, a minha sugestão é
se organize. Uma vez que a gente se organiza, a cabeça fica mais leve para pensar, para criar. Você organizou, você já sabe o que é que você precisa fazer, já sabe que horas você tem que entregar. Agora foque. Foque só naquilo. Tire um tempo só para fazer aquilo e tente esquecer o prazo. Coloque ali, se você Sim, tem meia hora para entregar, meia hora você vai afundar ali na sua criatividade. E use as ferramentas que funcionam para você conseguir focar e ser criativo. E tente perfeito. aqueles 30 minutos. Agora, se você tem 30 minutos para ser criativo, e nesses 30 minutos, toda hora você para responder o WhatsApp, toda hora você para olhar e-mail, aí a criatividade realmente não vai funcionar. Então, a gente E está muito Nanda, acostumada no dia de hoje. não, Diga. pode concluir sua A gente está, frase. só voltando naquele tema do WhatsApp que você falou, a gente está muito acostumado hoje com tudo é urgente, o senso de urgência. Então, um Uhum. cliente mandou um WhatsApp, a gente acha que é urgente, eu tenho que parar tudo que eu tenho para fazer para responder aquele WhatsApp. Então, às vezes, a gente está no meio do processo criativo, a gente está com deadline Sim, chegando, e a gente está focado ali para fazer, mas a gente para porque a gente acha que é nossa responsabilidade responder o perfeito. cliente na hora que ele me mandou a mensagem. Não é verdade. O Uhum. WhatsApp, se for urgente, ele vai te ligar 2 vezes. Então, eu tiro todas as notificações do meu celular. Meu celular não apita por nada. Ele só toca na hora que alguém estiver me ligando. Por quê? Porque o WhatsApp só vai me incomodar quando eu tirar meu tempo para abrir meu WhatsApp e ver todas as mensagens. Não tem nenhuma pessoa no meu WhatsApp que, quando ela manda mensagem, ela apita. Nenhuma. Porque isso são pequenas táticasinhas, pequenos atos que vão te ajudando a controlar isso, né? Porque senão você se perde totalmente. Lela falou aqui, Nanda, eu acho interessante a gente É, trazer, eu me identifico super também, que processo criativo nem sempre é linear, linear. né? A organização tem que ter flexibilidade para isso. E Sim, assim, essa frase é perfeita, porque às vezes, de fato, gente, o processo criativo, ele não. Aquela hora você tá com, assim, né? Tá com outros focos, tá com outras prioridades, você não tá nem se sentindo bem para aquilo, teve uma enxaqueca no dia anterior, não tá naquele seu momento. Então, o que é importante? Você fazer as coisas com um pouco de antecedência, né? Você ter um pouco mais de flexibilidade nesses horários, até para poder você falar assim, ó, quer saber de uma? Eu posso ter usado o Pomodoro, eu posso ter entrado no Pinterest que as meninas falaram, eu posso ter selecionado uma cartela de cores aqui enorme para poder criar meu projeto e ainda assim não fluiu. Porque, por mais que a exatamente. gente crie ferramentas para facilitar, não é receita de bolo, sabe? Então, assim, tem algo muito do feeling, tem algo assim que precisa despertar mesmo. Então, assim, quanto mais a gente consegue se planejar para deixar o nosso deadline aí, né, indo e voltando sempre nesse tema do processo criativo, mais flexível, ou seja, tipo, mais distante, né? Então, a gente consegue, olha, quer saber, criei aqui, mas ainda não é aquilo. Tô precisando aqui arejar um pouco minha cabeça, tô precisando respirar Exato. outras coisas. E aí, às vezes, você volta de um almoço e, ó, desenvolve aquilo Exatamente. rapidinho. Só para complementar isso que você está falando, Nath, que é super importante, a gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que se conhecer. Por É exemplo, isso. eu sou uma pessoa de dia. Eu só funciono de manhã. Então, por exemplo, você me chamou para fazer uma live de noite. De noite, eu não tenho criatividade como eu tenho de manhã, eu não funciono de noite. Então, eu preciso me conhecer para saber que para eu fazer um processo criativo, precisa ser de manhã. Se eu tentar ser criativa, escrever um texto, escrever um post, qualquer coisa de noite não vai sair nada, porque eu não consigo pensar direito de noite. Eu não sou uma Nanda, pessoa da você está noite. arrasando de noite, viu? Fique tranquila. Mas faz sentido a gente ser Sim, flexível para a gente entender o nosso tempo, o nosso momento. Isso é super sim, sim, importante. perfeita. E outra coisa que você falou que é importante é, às vezes, a gente espairecer. Tem um livro que eu tô lendo. Esse livro, gente, eu tenho vários insights. Eu não sei como em português deve ser a tradução. Ele chama Tribe of Mentors. É a tribo de mentores. Eu não sei se não sei se a tradução é essa, mas Manda é depois o maravilhoso. autor, Nanda. Eu vou deixar uma caixinha lá O no, autor chama no Tim Ferriss. Stories. Eu Tim mando, eu Ferriss. mando. Ele Eu vou tem deixar vários uma livros. caixinha nos Stories para o pessoal indicar alguns livros para essa semana. Pronto. Manda lá. E ele entrevista várias pessoas. Esse é um livro que não é ele que fala. Ele entrevistou 100 pessoas, ele faz as mesmas perguntas para todas essas pessoas. E várias das pessoas que ele pergunta são pessoas que é, são pessoas que, assim, são todos donos de empresas, são todos de muito sucesso e todos Sim. eles têm uma coisa em comum. Quando eles não conseguem entrar no processo criativo, eles saem para caminhar durante 30 minutos.
eles saem para Hum, andar. Porque a gente fazer exercício físico, eu tinha colocado aqui, exercício físico para mim é uma fórmula de criatividade. Quando eu começo a sim, me movimentar, minha cabeça não para. Tanto que quando eu tô malhando, às vezes eu pego o celular correndo para anotar uma ideia. Então, exercício físico ajuda legal. demais. Às vezes a gente está aqui tentando criar, não consegue, sai para dar uma passeada, vai olhar o céu, ouvir os passarinhos, que aí o insight vem. Quando a gente está muito fechado dentro de uma caixa, eu acho que é difícil as ideias chegarem. É. Sofro com o tempo, O, cara. Ah, o meu processo criativo é assim, ó. Preciso ter lápis, preciso ter cores, preciso ter papel em branco, ou então não precisa nem estar tão branco assim, sabe? O cada processo um tem seu criativo, jeito, né? E é importante exatamente, a gente conhecer o que é que funciona pra gente, é verdade. exato. E assim, o que acontece muito, principalmente assim na nossa rotina de trabalho do Três Copas, é o seguinte: a gente divide as nossas atividades, as nossas etapas, né, em um trabalho específico, e a gente sente que. Estão me vendo? Agora você voltou. Se eu atrasar uma etapa, isso vira um efeito dominó. Então, Uma se eu bola de atraso uma neve. etapa, a outra também é um pouco mais, fica um pouco mais curta, ou a gente tem que penalizar alguma etapa, ou a gente precisa, é, ou a gente acaba assim, deixando algo, assim, deixando a outra pessoa que está responsável pela outra etapa com um tempo mais desconfortável para criar, Pra seja seguir. para seguir, né? Seja para criar a ideia daquele projeto, seja para criar o fluxograma daquela equipe, daquele espaço ali, seja para poder criar a estratégia financeira daquele projeto, que é extremamente importante também. Então, assim, é importante a gente respeitar o deadline da criação, não só para a gente, mas para que tudo fique muito bem alinhado. Um outro exemplo, rapidinho, só você Fale, não, breve, eu né? só ia falar que você não deixe de entregar, né? Pra não perder a confiança Sim, de quem tá ali esperando. não, exato, isso É daí muito não. melhor. Aí, oi, desculpa, já vá, continuei. Depois eu falo sobre isso. Não, era isso. Na verdade, eu ia só citar aqui uma situação que com a gente acontece, que se chama imprevisto, sabe? A gente, como a gente trabalha com o efêmero, né? Não significa tipo, poxa, hoje tá chovendo. A gente vai fazer o quê? A gente vai mudar toda a ideia? Não. A gente tem que pensar sempre nas possibilidades, Adaptar, né? E a adaptar as melhor coisa para possibilidades. imprevisto, sabe o que é para resolver imprevisto? É. Criatividade. Por isso que Pois eu é. digo, Isis falou aqui, Nanda, gostei do que você falou sobre qualquer empresa precisar do processo criativo. É justamente isso. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer segmento precisa do processo criativo. Imprevisto se resolve com criatividade. Qual a melhor forma de você resolver alguma coisa que aconteceu e você vai ter que resolver agora? Sendo criativo. Uhum. Então, o que eu ia falar Ó, é. rapidinho, Nanda, só para Diga. não deixar de falar. Diego é um fornecedor nosso. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui elogiando o nosso trabalho, dizendo para a gente sempre contar com as flores da Terra Viva. E Diego é um exemplo Ah, prático de que se o nosso processo criativo atrasar, certo? Se a gente perder aquele time ali, Diego, ele manda flor já para a era. gente, a distribuidora dele não é aqui em Salvador, a gente recebe aqui em Salvador. Mas para as flores virem maravilhosas, às vezes a temperatura daqui não permite, né? Então, se a gente não consegue passar para ele essa relação de flores a tempo, ou seja, se eu não consigo criar, fazer uma seleção da quantidade de flores e passar para ele, essas flores não chegam aqui para gente. Exatamente. Então, só para as pessoas verem como essa relação vira mesmo E um efeito dominó, né? só criando um link de uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é sobre a importância da gente aprender a dizer não. É muito, se a gente, falando em deadline, se alguém entrega alguma coisa pra gente, dá um deadline pra gente, que a gente já sabe que a gente não vai conseguir cumprir, é muito Sim, melhor a gente falar pra ela que não vai conseguir entregar do que a gente perfeito. assumir um deadline, a gente assumir um prazo e em cima da hora dizer que não vai conseguir. É muito mais frustrante. Se você diz com Perfeito. antecedência, a pessoa tem tempo hábil de se preparar. Mas se você não sabe dizer não, tudo que te manda para você, você vai colocando em cima do seu prato, né? Todo pires que você recebe, você vai colocando em cima da sua bandeja. Chega a hora que você não consegue entregar, a pessoa vai se frustrar, porque ela esperou, ela criou aquela expectativa nela, porque você assumiu um compromisso com ela. Então, por isso que eu digo que é tão importante a nossa capacidade de dizer não, porque a gente tem que saber o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode assumir. E tem muitos deadlines, muitos prazos que a gente assume sem nem saber se vai Sim. conseguir cumprir, ou sabendo, pior, sabendo que não vai conseguir cumprir. E aí termina que uma pessoa termina se prejudicando lá na frente.
Essa questão do dizer não, né? Acaba que é uma forma de estabelecer esse deadline também, estabelecer esse prazo. No início da profissão mesmo, a gente acaba, tipo, querendo atender a todos, querendo dar aquela coisa de, tipo assim, de abraçar o mundo, sabe? E eu lembro que uma vez na nossa conversa, eu e as meninas, e a gente falava assim, tipo, uma ou duas, não lembro agora, falava, não, a gente consegue. E outra da gente também falava assim, não, pô, peraí, não tem prazo hábil para isso. E aí as que estavam questionando que iria dar sim, que tal, não que a gente não fizesse um esforço para isso, tá? Mas assim, pensando no todo, pensando na segurança daquele trabalho, assim, ser entregue, corrigido e tudo mais. E aí uma de nós deu esse exemplo, falou assim, olha, quando você quer marcar uma dermatologista, você liga e ela fala que você vai ter consulta para daqui a 2 meses, você pode estar super precisando, se for com ela que você quer, você vai falar, tá bom, eu espero e vou em 2 meses. Então, assim, tipo, é aquela questão também de prioridade. Quando você estabelece Exato. o seu limite para que sua produção seja saudável, para que o seu processo criativo seja tranquilo e que todas as outras etapas da sua empresa seja saudável, as pessoas que estão com você, que participam desse laço, né? Seja cliente, seja fornecedor, elas começam a entender a prioridade do seu trabalho. Então, a gente dá prioridade ao nosso trabalho quando a gente consegue estabelecer para o outro o nosso deadline, ou seja, aquela coisa de Sim, dizer não. Então, o dizer não, o tempo, eles não podem ser vistos apenas como vilão, e sim como parte do claro. processo. Eu acho que é super Exatamente. importante. E ele não é um vilão. Concluir a frase, você já estava voltando. Foi. É, então, é isso. A gente pode sim ver o deadline, não como vilão. Pelo contrário, se a gente se planejar, se a gente souber quais são as nossas atividades e colocar um deadline, um prazo para cada atividade, pelo contrário, ele não vai ser um vilão. É ele que vai Sim, ajudar a gente a organizar o nosso tempo para conseguir ser criativo. Então, ele é o contrário. A gente usa ele para beneficiar o nosso processo criativo com a organização. A gente sabendo massa. qual o prazo que a gente tem para cada atividade. Não sei se Eu acho que a gente conseguiu, assim, né, trazer muito bem essa relação. Eu gostei muito quando eu trouxe o tema para você e você mandou um áudio assim, falou, Nath, eu não sei como que a gente vai colocar isso, porque são coisas totalmente opostas. diferente. E aí no próprio áudio você já ia desenvolvendo e falava assim, são opostas, mas elas são necessárias, tanto São uma complementares. são complementares, né? Então, eu acho que o pessoal, eu gosto muito dessa dinâmica da live, em que as perguntas vão surgindo e que os comentários vão surgindo, sem deixar todas as perguntas para o fim, porque acaba que no fim alguma coisa já Verdade. já saiu de foco, sabe? E a gente acaba tendo que voltar muito. Então, eu acho que foi. Vencemos aí. Você que está dizendo que não combina com o horário da noite, tá totalmente. É É, uma, é uma crença limitante, não é assim que você verdade. Eu já a contou crença uma limitar. vez? Nesse caso, eu acho que é mais de me conhecer. O que é que eu fiz? Como eu Sim. sei que de noite eu Você normalmente já. prefere o turno da manhã? Porque de manhã eu tô muito mais ativa, mas o que que eu fiz? Quando eu soube que hoje ia ser à noite, durante a minha tarde, eu foquei muito de manhã, de tarde, eu só fiz coisas para melhorar a minha criatividade. Então, eu foquei em Massa, ferramentas de criatividade, porque eu sabia que eu ia precisar dela de noite. Então, por isso que eu massa, funcionei. Se eu tivesse ficado com a cabeça fechada o dia todo, não ia sair nada aqui hoje. Então, a gente vai usando a massa. ferramenta a nosso favor. Espero que tenha Muito legal, ajudado, Nanda. que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada, né, Nath? 24 horas. Vai. Inclusive, eu vou aqui, eu Você ainda encerro não. a live. Você Como é que eu encerra, faço? ele vai te perguntar: você quer dividir, quer compartilhar essa live com as outras pessoas? Leia. O que estiver dizendo para você manter, você Beleza. mantém. É que a Porque nossa senão você última live, perde. sem querer, foi parar no IGTV, enfim, uma Agora confusão. você precisa encerrar a live. Encerre, porque Entendi. senão ela vai. Se ela deixar sair sozinha, ela não vai funcionar. Encerre, aí Ah, então você pronto. compartilha. Viu? Então pronto, Obrigada gente. pelo Nanda, convite. obrigada. Obrigada a você Obrigada por ter pelo convite. aceitado. Acho que foi muito legal o nosso bate-papo. Eu vou encerrar aqui para poder a gente, inclusive, não perder aqui o tempo, né? Temos esse deadline aqui, então vamos finalizar. Mas foi maravilhoso. E Foi muito sábado a gente está bom. lá com você acompanhando a live, viu? Sábado, esse mês inteiro com mães empreendedoras contando as histórias. Maravilha. Um Então, beijo.